E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. Para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. E agora vamos para o episódio de hoje do Consultório Aberto. Hoje eu vou abrir o consultório com uma pessoa muito especial, não para mim, porque a nossa relação ela é curta. Hoje é o nosso segundo encontro, mas eu tive a oportunidade de assistir uma entrevista inteira dela. E a pessoa que a escolheu para falar com o público é uma endocrinologista que estava grávida. E olha só, gente, ela estava grávida naturalmente e ainda assim ela foi encontrar com essa pessoa que vocês vão conhecer aqui agora. E gostou tanto e se encantou tanto que falou, eu preciso dar voz para as minhas pacientes sobre essa mulher. E aí nós tivemos a oportunidade de falar por outras situações, onde não era o tempo ainda de nos encontrarmos, e é uma honra hoje receber a Érica Neri aqui no Consultório Aberto, que aceitou o desafio de responder as minhas perguntas. Eu tenho uma questão pessoal, Érica, eu fiz fertilização, então você aí, ó, que quer engravidar, dentre tantas outras coisas, porque no caso da Luísa, ela já estava grávida. Sim. E foi atrás de você. Ela tem uma questão aí com a medicina chinesa. Ouçam que tem muita coisa boa aqui. E eu tenho essa questão pessoal e mais do que estar aqui sendo veículo de informação para que todo paciente, o seu futuro paciente, para que ele possa escolhê-la ou não para trilhar esse caminho, porque é um caminho que pode ser muito lindo, mas é um caminho que também é duro. E eu gostaria muito de, à época, ter tido a oportunidade de conhecer antes, ou ter coragem, como eu tenho hoje, de falar, mas por que a gente não tem o direito de perguntar quem é você? Me fala, o que você estudou, o que você faz, por que você escolheu esse caminho? E eu começo te perguntando isso. Conta quem é você, sobre a sua escolha. Pode começar falando das suas formações, porque tem muita pergunta por aqui. Obrigada. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui, Carol, falar sobre essa trajetória, falar sobre essa medicina, que é uma medicina que eu acredito, é uma medicina que me curou, é uma medicina que trouxe os meus filhos e é uma medicina que já auxiliou tantas mulheres a terem seus filhos no colo. Então, eu sou muito grata pela oportunidade de abrir meu consultório para você que está em casa e que quer saber mais como essa ferramenta pode te ajudar na jornada. E eu começo falando, eu sou Érica Neri, sou especializada em acupuntura, voltada para ginecologia, obstetrícia, com foco em fertilidade e gestação. E a minha trajetória, ela começa trazendo os detalhes dessa medicina, mas lá no berço da medicina chinesa, que foi em Sichuan, onde eu me aprofundei nesta área, na área de fertilidade, na área de gestação, e vi o quanto essa medicina ela poderia auxiliar não só na gravidez natural, nas mulheres que estavam vivendo essa dor, mas também auxiliando no processo de reprodução assistida, incluindo a fertilização in vitro. E começar essa caminhada no berço pôde me trazer mais um embasamento de que essa medicina, ela não só funciona por ser milenar, são 5.000 anos de história, mas também ela funciona por evidência científica, ela traz um equilíbrio do corpo como um todo para que a doença não se instale. Então a ideia é manter o corpo em equilíbrio, porque fertilidade,
independente também, a gente vai falar focado nisso, mas outras patologias, nada mais é que o desequilíbrio do corpo. Então eu fiz minha formação voltada para a fertilidade em Mianyang, no interior da China, com uma especialização em Pequim também, tudo focado em melhorar e potencializar, preparar o corpo da mulher e do homem, porque a gente fala muito de o tratamento voltado para a mulher, mas também o homem, entrar nesse equilíbrio para engravidar. E são 18 anos de profissão, quase 20 anos de história com a medicina chinesa. Então eu comecei buscando essa forma de mulheres que me procuravam, iniciei trabalhando com a acupuntura, mas com todos os públicos, e de repente começaram a bater no meu consultório mulheres que estavam com dificuldade de engravidar, e foi assim que eu fui me especializando cada dia mais. Fiz formação em São Paulo, fiz formações aqui em Brasília, aí fui para a China, onde tudo fez sentido nessa caminhada. Voltei com uma bagagem muito maior para ajudar essas mulheres. Então as primeiras pacientes que foram tendo resultados, foram buscando o meu trabalho e foram tendo resultados, foram indicando 1, 2, 3, 4, 5 amigas. De repente eu me vi com uma agenda lotada, onde eu precisei fechar essa agenda, com o coração doendo muito, porque ver tantas mulheres passando pela dor e não conseguir atender, também me gerou angústia. E nesse processo, eu achava que Deus tinha me preparado para que eu ajudasse essas mulheres, porque era só aquilo. Mas durante o processo, eu descobri uma infertilidade. Uau! E aí tudo fica mais claro. E aí a gente entende que, na verdade, Deus ele capacita o escolhido. Sim. Então ele te escolhe, as pessoas começaram a chegar, eu comecei a estudar e assim virava noites estudando todos os artigos científicos que tinham, eu estava atualizada, tudo que tinha de medicina chinesa, integrando a medicina ocidental. Eu fui buscar as maiores referências fora do país para ajudar as minhas pacientes. De repente, nessa caminhada eu me deparo com uma infertilidade e, claro, tem dor nessa caminhada, tem tristeza, tem perguntas de porquê. Se todas as minhas pacientes, tantas pacientes que me buscavam, estavam realizando o sonho. E eu não. Como assim? O que Deus queria de mim? E aquilo, naquele momento, foi uma revolta muito grande. Como profissional, então eu falo sempre que unificou a profissional e a vida pessoal em uma só. Uma mulher que já trabalhava há anos com fertilidade, já tinha muitos resultados, tinha muitas parcerias médicas, tinha muitas referências ali da reprodução assistida, seja para gravidez natural, seja para fertilização in vitro, e de repente eu sou essa mulher que passa por 2 perdas gestacionais, uma dor dilacerante nesse processo, e descobre durante as perdas gestacionais que aos 30 anos tinha uma menopausa precoce. Uau! E descobrir aos 30 anos uma menopausa precoce é olhar para a minha história, mas também é para olhar para a história de tantas mulheres que chegaram até mim. E aí entra o Deus capacita os escolhidos. E era a minha história, tudo estava trilhado para acontecer. Mas ele primeiro precisou que eu entendesse esse universo, que eu entendesse cada mulher que passasse por mim, mas ele queria mais de mim. De mim ele queria que eu fosse realmente um instrumento dele nessa caminhada. E teve muita dor. Foram 4 anos vivendo a infertilidade, passei por 5 processos de fertilização in vitro, então tudo que eu sabia tecnicamente, tudo que eu estudei e me dediquei para que eu potencializasse cada paciente que chegasse até mim no processo da fertilização in vitro, que tinha que dar certo, porque o sim é sempre de Deus, mas eu entendia que ele me usava ali naquele momento e eu tinha que estudar, eu
tinha que estudar. Eu sou muito estudiosa, muito dedicada. Minha mãe sempre fala, mais um curso, mais uma formação, mais uma pós-graduação, você vai parar quando? Nunca. Eu nunca vou parar. Essa é a minha sede, porque eu sei que essa é a capacitação que ele escolhe de mim. Quando ele decidiu que eu fosse essa profissional, ele queria essa profissional dedicada. Ele não queria uma profissional que deitasse no travesseiro e não fizesse uma visão sobre o dia. Quantas pessoas eu ajudei? O que eu poderia ter ajudado mais? Onde faltou escuta? Onde eu estava ali verdadeiramente? Era essa profissional que ele queria. Só que a gente entende só depois que essa profissional precisava passar pelo deserto, para que ela realmente trouxesse e sentisse ali. Nem todo mundo precisa. Tem profissionais que podem ser maravilhosos sem ter passado pela caminhada, mas ele escolhe quem outras pessoas vão aprender, porque aprendizado, lição existe em tudo. Vão aprender em outro momento. Ele escolheu que a minha fosse durante a infertilidade. Então, foi tanta dor depois da 5ª fertilização que não deu certo, que a medicina me disse que, Érica, eu recomendo que você não tente mais. Para você tem 30 anos. Então, seus óvulos pertencem a uma mulher de 50 anos. Então, no seu caso, é óvulo doado, que é o seu caso. A gente já fez tudo o que a gente precisava fazer. E ali eu senti que desistiram de mim. E falar sobre isso é dizer que... Por que isso foi tão importante? Porque desistiram de mim lá atrás e eu não podia desistir de ninguém. Quem dá a vida é ele. Quem faz o coração bater é ele. E eu tinha que ser a pessoa que trouxesse confiança, esperança. Eu tinha que ser a pessoa que resgatasse a fé nessa jornada. E viver do deserto era me fazer trazer de volta a cada mulher que estivesse na minha frente o resgate da esperança. E quando tudo não deu certo, eu parei. Porque quando eu recebi o diagnóstico de menopausa precoce, um antimuleriano, que é que indica a reserva ovariana, que o meu tinha que ser 1,5, 2, o meu era 0,04. Então, para o médico, naquela época, então, 2012, era sentença. Os exames não tinha uma abordagem que hoje a medicina integrativa traz tão grande. Era, seu diagnóstico é esse. Eu fui em médicos que nem olharam para mim, olharam para meus exames e me disseram, você teve 2 abortos, você tem um antimuleriano de 0,04, sua caminhada agora é ovulação. Não me olharam. Então eu falo que me sentenciaram pelos meus exames. Ninguém parou para me escutar, para olhar nos meus olhos e dizer, sim, é um caso desafiador. Mas a gente pode tentar mais uma vez. Você deseja? Financeiramente você gastou muito? Emocionalmente você está devastada? Mas você quer continuar? Você quer pausar? Não, me disseram, acabou para você. E aquilo hoje faz tanto sentido, porque se eu não tivesse recebido esse não, talvez eu não seria a profissional que eu sou hoje, que eu tenho muito orgulho de ser. Porque é entender que essa mulher, ela está lá na minha frente com muitos quebra-cabeças. Tem o diagnóstico físico, mas e além desse físico? Quem está olhando? Quem está olhando para essa mulher de corpo, mente e espírito? Quem está olhando para essa mulher como um todo, que é o que a milenar medicina chinesa prega? Mas naquele momento de desespero de diagnóstico, eu esqueci da profissional. Eu me deparei com a mulher, Érica, desolada, devastada, com um diagnóstico de que o sonho de ser mãe era desde criança e que eu não seria. Foi o que a medicina tinha me dito. Mas eu costumo dizer, eu levei 7 dias. Foram 7 dias numa cama, sem pentear o cabelo, sem escovar os dentes, chorando com o consultório fechado. E meu marido dizia, a gente pode adotar, a gente pode fazer a ovulação, você não vai acordar, você não vai levantar da cama. Meu amor, você não escovou os dentes hoje.
Foram 7 dias. As pessoas precisam que você volte a trabalhar. Tem paciente perguntando se você não vai voltar. E no 7º eu acordei e falei, eu preciso ir. Mas numa oração muito genuína, de joelho no chão mesmo, depois de muita revolta com esse Deus que eu sempre me dediquei, sempre fui à igreja e sempre falei, Senhor, o Senhor não me ouve. Eu só quero um filho e não está vindo esse filho. E esse joelho no chão, ele me trouxe respostas. E eu achei até que eu não ia me emocionar mais, porque eu já não me emociono mais. Mas a lágrima veio. Uma lágrima de qualquer mulher que vive a dor de não ter um filho e ainda a dor de não ser ouvida. A dor de ninguém dar as mãos e dizer, eu luto com você. O sim é de Deus, mas eu vou com você. E o que tiver no meu possível, eu vou fazer, porque o impossível é dele. Ninguém fez isso comigo. Ninguém me deu essa mão e foi comigo. E naquele momento de joelhos no chão, eu falei, Senhor, me dá uma resposta. Me diga por quê. Me mostra um caminho. E no outro dia eu fui para o consultório, eu rezei e esperei a resposta. Naquela noite ela não veio. E eu acordei e falei, eu volto a trabalhar, confirmei minha agenda e fui. Era 8 horas da manhã e a primeira paciente tirou da bolsa um exame de positivo. E ela pegou esse exame, a filha dela hoje tem 15 anos, e ela pegou esse exame e ela me disse, Érica, olha isso aqui. Depois de 8 FIVs sem sucesso, eu engravidei naturalmente. Você precisa falar do seu trabalho para as pessoas, Érica. Você não pode deixar o seu trabalho nesse mundo. Olha a minha história. Eu vivi 8 FIVs e agora eu tenho meu bebê no colo. Érica, você tem que falar disso para o mundo. E ela insistia nisso. Mas ela estava falando para mim. Ela estava reforçando o joelho no chão da noite anterior. Eu tinha tanta certeza que era Deus falando comigo, que eu saí dali, coloquei as agulhas nela, e eu chorava tanto, tanto. E eu dizia, obrigado, Senhor, o Senhor me respondeu. Naquele momento, eu tive a certeza da resposta divina. E a resposta era, filha, não está longe. Não está longe onde você está buscando lá. Você está buscando na reprodução assistida, você está buscando. Está aqui, está dentro. É sobre você. É fazer exatamente o que você pede para as pacientes. É fazer o que você faz todos os dias, só que em você. E ali eu entendi tudo. Aí entra praticar o que você faz. Sim. E ali entrou esse universo lindo que é a medicina chinesa. Ela tem o princípio básico de equilibrar o corpo como um todo. Então é necessário sim ter pausas ao longo do dia. Eu atendia de 7 da manhã às 10 da noite. É necessário parar e mastigar, fazer uma refeição, porque os nutrientes dessa alimentação na medicina chinesa é quem é responsável por vascularizar o útero. Eu comia em pé, correndo, enquanto a paciente estava na maca. Como eu tinha muita paciente, eu não fazia exercício físico, porque eu não tinha horário para fazer o exercício físico. Eu fechava o consultório meia-noite, porque se você me ligasse, Carol, Érica, são 10 da noite, eu quero ir aí, eu falava, vem. Não interessava se meu marido Estava em casa, se era, vem. Então, nesse processo, Deus, Ele me mostrou o que eu falo para os pacientes todo dia. Todos os dias eu sento com uma mulher e eu digo, não começa de fora, começa de dentro. Nós precisamos arrumar a casa. Para a gente receber um convidado especial, a gente não coloca a melhor roupa de cama, a gente não coloca os melhores talheres. É assim, o seu filho é o convidado mais especial para chegar. E para isso o seu útero tem que estar perfeito. Não começa de fora, começa de dentro.
E quando eu peguei meu filho no colo, que eu engravidei naturalmente, depois, exatamente igual a minha paciente, depois de 5 filhos sem sucesso, eu tenho uma gravidez natural. E meu filho veio dessa promessa divina, eu entendi tudo. A hora que eu peguei meu filho no colo, a certeza veio tão clara, foi como se fosse um filme, com cada degrauzinho ali que me dizia assim, tudo foi necessário. Tudo foi importante, porque ao pegar esse filho no colo, sim, você vai viver a maior missão que é ser mãe, mas eu quero mais de você. Você foi escolhida para transformar vidas, para preparar, para ser canal de graça na vida de quem te procura. É muito mais, não é sobre você, não tem nada a ver com você. As suas dores, elas só foram os alicerces para você ser escuta, para você ser canal na vida de quem te procura, para sim preparar para o milagre. E colocar meu filho no colo foi essa certeza que eu tive. E eu voltei para o consultório 2 meses depois, com tanta força, com tanta dedicação. Eu sempre fui muito dedicada, mas eu voltei com um gás assim de que cada mulher que me procurasse, nem todas iriam engravidar, que cada uma tem sua história. E sim, nós somos canal de graça, não é sobre nós, é sempre Ele que faz o milagre. Mas cada mulher que me procurasse, eu ia lutar por ela. Eu ia estudar, eu ia me dedicar, eu ia além das minhas fronteiras para ajudar. E que não era sobre físico apenas, era necessário ter bons ovos para gerar bons embriões, bons espermatozoides, um endométrio lindo que o embriãozinho pudesse se fixar. Era necessário tudo isso, mas era necessário uma mente poderosa, uma mente que soubesse que o corpo dela era capaz de gestar. Todas nós, todas, sem exceção, fomos treinadas para não engravidar. Com 15 anos, 90% das mães dizem, e não é sobre a mãe, isso aqui não é sobre as nossas mães, Sim. dizem, minha filha, você não pode engravidar. Minha filha, a vizinha engravidou e perdeu, saiu da faculdade. Você tem noção disso? Ela acabou com a vida. Foi uma cultura. Total. Todo mundo foi. Como que agora eu viro pro meu corpo e falo, Engravida. agora engravida. É amanhã, liberei, tô grávida. Olha as crenças, as raízes que você foi colocando nesse cérebro que ele não pode. As conexões neurais formadas precisam ser novas conexões. A gente precisa reprogramar essa mente, reprogramar esse útero. Por isso que eu falo, é muito além do físico. É trazer de volta e dizer a essa mulher, mais que a essa mulher, ao corpo dela, às células dela, que ela, energeticamente a gente fala que é permitir que a energia circule, que nada fique parado, estagnado. É para que possa florescer, frutificar ali esse corpo. Tem que agir nessa mente. Porque o que eu acreditava todos os dias? Não sou capaz de gestar. A medicina disse que eu não sou, que os meus óvulos são de 56 anos, que eu, com esse antimalariano, eu não engravido. Então eu trazia isso aqui para minha cabeça. E isso foi muito importante, porque para eu conseguir reprogramar a mente das minhas pacientes, Eu precisei reprogramar a minha. Então eu criei mantras do ciclo menstrual, mantras para ajudar essas mulheres que eu criei para mim primeiro. Então eu só doei para o mundo o que eu fiz 28 mantras. No meu processo, eu trouxe de volta para esse corpo que ele era capaz de estar. E aí, quando eu peguei meu filho no colo, agora é hora de você passar para o mundo. Sim. É doação, minha filha. É só isso que eu quero de você. Você viveu um processo, nada é seu. Nada é seu. Você agora precisa doar para o mundo, e você vai doar com livros, você vai doar formando profissionais, você vai doar um a um dentro do seu consultório, você vai doar com amor, com verdade, com estudo, com ciência, porque sim, com evidência científica, e vai doar também com essa potência que é você mulher, que é você mãe, que é você empresária, que é você na dor,
mas quem é você também no amor. E isso que eu venho fazendo aí há 18 anos, cada ano mais forte, cada ano com mais certeza de que eu sou uma privilegiada, porque eu trabalho com algo que sustenta a minha família, com algo que é capaz de que eu possa escolher um colégio dos meus filhos estudarem o que eu gosto e tudo, mas é muito mais que isso, sabe? O meu sucesso profissional, ele veio exatamente porque em momento nenhum eu pensei que eu ia chegar onde eu estou hoje. E que a Bíblia fala, né? Quando algo realmente ele vai prosperar, é porque esse propósito ele não fala só sobre você, ele vai ajudar tantas outras pessoas. O Bispo JB sempre nos traz isso, e isso me chamou a atenção de que grandes pessoas, né, prosperidade financeira, você pode ter certeza que ali, aquele propósito, ele não é só pessoal, ele não ajuda só você, ele é a muitas pessoas, e é justo que muito valha o que tem valor. Exato. Né? E olha, gente, Falei demais na primeira pergunta. eu acho que, assim, o que você fala grita aos seus olhos. É isso, eu vibro o que eu faço. Sabe? E eu vejo você. A gente não se conhece, né, profissionalmente falando, e as 2 vezes que você me encontrou foi com a empresária, né, Carolina, que tinha desenhado o programa da Lu, e estou nesse apoio, mas eu venho da neurociência. Legal. Né? Eu trabalho com desenvolvimento pessoal desde que eu fiz a minha transição de carreira em 2015. Que legal. Eu fui a primeira gerente mulher da América Latina em concessionárias, trabalhando só com homens, ou seja, também nunca tinha ouvido falar que, peraí, você só pode engravidar até essa época, né? Eu me culpei muito na época, mas eu pensei, mas por quê? Mas você é tão inteligente, você tinha que saber disso. Porque eu conversei com a Brena, ela já estava pensando em congelar ovos já há tanto tempo. Eu falei, eu nunca ouvi falar disso. Se eu tardei, é porque o meio que eu vivia e os meus interesses também no momento, né? Porque a gente só tem muita culpa nesse momento. Mas aí eu trouxe a neurociência, o autoconhecimento, a minha transição em morar fora também, trabalhando com desenvolvimento pessoal. Tive a oportunidade de me formar em uma das formações com Tony Robbins, quando você falou dos caminhos neurais e das crenças. Tem tanta gente hoje em dia que banaliza isso. E é esse o princípio, porque ou eu vou reprogramar, eu tenho um método chamado reprogramação também, ou você reprograma tudo que você ouviu, porque é o tempo inteiro, filho só dá trabalho, olha o trabalho que você me dá, olha as contas, olha isso tudo. Então, que preparo foi esse? E nada diferente para ser rápida, porque é sobre a sua entrevista, é para validar exatamente tudo que você trouxe, ensinando, depois de ter feito tantos cursos. Eu engravidei, eu tenho um filho de 20 anos, né? Eu engravidei porque estava totalmente despreocupada numa situação que tinha feito. Nossa, Érica, essa eu vou lá para a gente conversar. Ovário policístico, ela não engravida, que é outra coisa que os médicos precisam entender, o quanto vocês têm poder pessoal. É isso. Porque no dia que aquela doutora falou, não engravida. A SAD, minha mãe trabalhando no PS da Gineco, como eu te falei, tinha feito um exame. Sinto muito, muito provavelmente você não vai ser avó. Eu tinha 17 anos. Olha isso. Porque eu menstruei aos 11 e depois eu só fui menstruar aos 17. Você imagina esse inteirinho todo sem menstruação? E aí espinha, Roacutan, ovário policístico, Diane 35 e por aí vai. E aí ela virou e eu ouvi. A Carol não engravida, muito provavelmente. E aí a minha mãe olhou, eu olhei, eu nunca tinha pensado, eu já dava aula para criança, tinha feito magistério, gostava, me dava muito bem, mas nunca tinha pensado que eu não poderia. Mas eu ouvi, falei, tá. Fui virgem até os 19. Quando tive relação, eu falei que não precisava ser de camisinha, que eu não engravidava. E funcionou. Namorei com esse rapaz 8 meses.
terminamos, quase morri, né? Porque queria casar, por aí vai. Mas aí, na minha segunda, né, relação, a mesma resposta. Você imagina que responsabilidade? E o que virou na minha cabeça, e o que era aquela época, não usa camisinha, ou faz, ou isso, ou aquilo. Reprogramada totalmente. Ali. E aí, falei a mesma coisa pro pai do Guilherme. Ele, e aí, como é que a gente vai se proteger? Falei, pode ficar tranquilo, a gente tá junto, né? Só nós dois, vamos fazer os exames e tal. E não tem perigo, eu não engravido. E foram mais 8 meses. A gente terminou porque o relacionamento tinha acabado. Eu só descobri que eu estava grávida quando eu já tinha 3 meses, porque eu fui tomar remédio para emagrecer. Eu fui em Minas, no médico, porque eu estava engordando. Mas como, gente? Por que eu estou engordando? Tomei remédio e eu descobri o Gui, eu já estava com 3 meses de gravidez. E para contar para o pai que, oi, eu estou grávida, 3 meses depois a gente terminou, eu não engravidava. Então é muita história. Mas e aí, voltando para a fertilização, passei por esse processo porque eu me casei só com 39 anos, eu não tive mais, né, eu não me casei com o pai do Guilherme, enfim. E foi exatamente o que você falou, eu já estava no autoconhecimento, já estava numa outra situação, mas a vida era corrida, a atividade física que a gente passa para o paciente, para o cliente, você não faz, a minha agenda era lotada. Sim. Quando eu voltei, principalmente em 2017, não tinha horário para as minhas mentorias. A prioridade não era você. E aí, conheci alguém, falei, gente, eu queria muito casar, fui casar, também não me preocupei, quando a gente já... E nem estava pensando que eu estava com 39, não parava para pensar nisso. Casei, quando eu fui me startar, a gente não usava preservativo, não engravidava, aí eu, poxa, tal, aí comecei a conversar, tive uma médica sensacional, inclusive a gineco, eu vou convidá-la depois de estar falando com você, a Gabriela Labosier, me explicou tudo, fez o desenho, chamou, falou tudo o que você falou, parece que eu vivenciei aqui a consulta. Tinha a idade, explicou, falou de como aquilo ali é velho, você se assusta ouvindo daquela forma, mas se há uma chance, mas o ideal agora, nessa sua idade, é ir direto para a FIV, não para fertilização. Eu já estava ali com mais de 40 e pouco, mas já havia tido filho. Quando fez o exame de folículo, eu tinha 22. Fui para a FIV, tinha assim, total possibilidade. Já sou mãe, já tinha tido, fiz tudo direitinho, vai dar tudo certo. Eu fiz a FIV, eu tinha uma viagem marcada. Não vai fazer... Pode ficar tranquila, vou fazer a FIV, saiu direto, vou, não, Carolina, mas você vai entrar no centro cirúrgico. Eu sou forte, pode ficar tranquila, me conheço. Fui. Eu não... Simplesmente a anestesia não me apagou, eu levantei. Vai dar certo, né? Você vai... Vou mesmo? Já dá certo, deu certinho, não trocou, é pra dar. Você imagina, alguém estava querendo de verdade ser mãe, só que isso eu só vejo hoje, porque até... lá a gente não enxerga nada. Por quê? E aí, no 6º dia, não sobrou nenhum, foram tantos fertilizados. Quando eu recebi aquela notícia que foi dura, e aí você, enquanto mulher, eu tô velha mesmo, não funciona, não vou ter como dar um filho, chamei, olha, vamos separar, porque você não tem filho, eu não vou poder te dar um filho, é isso. E aí vivemos esse processo. Hoje, 3, 4, quase 5 anos depois, Deus queria me mostrar, e para que eu pudesse falar para outras pessoas, e talvez para você aí, assim como a Érica, eu não estava esperando um filho. Eu queria cumprir um protocolo, porque eu não preparei a casa, eu viajei. Eu estava preocupada com o que sempre foi prioridade, que era o trabalho. Mas não que eu nem pensava que aquilo pudesse acontecer, porque se eu tivesse a consciência que eu tenho hoje, mas como que tem consciência se não para ver isso, se o tempo não para, se não dá tempo? E aí a gente vai se embolando na vida e culpando Deus, sendo que a única coisa que Ele pede para que façamos, não fazemos, que é descansa. É sobre mim, e para a igreja é fácil, falar de fé é fácil, mas cadê a oração para ouvir, para decidir, é isso mesmo que eu quero, eu estou ouvindo? Então o estado de presença que eu sempre ensinei, que eu tenho numa entrevista, que eu tenho numa comunicação, cadê aquele estado de presença para os meus? Para os 20 metros? E graças a Deus está tudo bem, porque o deserto passa. Eu me divorciei durante muito tempo, acreditei que eu tinha todos os direitos, e realmente, diante de coisas que aconteceram,
tempos depois, estudando durante 2 anos, dentro da Academia das Nações, todos os domingos, ali eu fui entender o que era o papel de uma esposa. Então, é necessário que a gente tenha um conhecimento, o embasamento que nós tínhamos tanto na profissão, para as pessoas, para o outro, mas implementar isso na vida faz total diferença e você para de encontrar culpados para a não responsabilidade que nós tínhamos que ter e o nosso papel para que aquilo também desse certo. Então, que essa história que, graças a Deus, de um lado tem esse motivo de mostrar, mas aí eu parei, aí eu ainda tive tempo, aí eu ainda preparei a casa, preparei o lar, entendi o marido, a alimentação, o 1% que a gente tem tanto que fazer diariamente e funcionou. E deu certo. E aqui também deu, porque é muito importante que a gente fale para o outro, a gente não sabe o que Deus quer, mas que a verdade que nós possamos falar enquanto responsáveis também por processos que são nossos e eu poderia, eu deveria, eu não sei o que ia, mas hoje o meu comportamento diante de um casamento, diante de uma possível não gravidez, eu nem vou falar hoje já estou com 46, senão ela vai falar, ih, Carol, não, essa não é a pauta. Mas seria outro, seria congruente com o que nós pregamos, ensinamos, mas hoje eu também entendo. Eu não entendi, então aqui não tem culpa, tem responsabilidade e gratidão, porque é muito bom quando a gente abre o olho para o conhecimento que não tinha. E eu cheguei a pedir perdão para pessoas em que se sentem também culpadas por situações e entender, ei, a gente estava junto nessa. Você tem sua parcela, eu tenho a minha, viva, seja feliz, e eu também vou buscar mudar. E esse processo de mudança não acaba nunca, né? Nunca. Parabéns, obrigada por trazer isso e que você aí compreenda, seja validada. E eu acho que a palavra desse momento foi tempo, entendimento, profissional qualificado e método, estratégia, porque é muito importante em qualquer coisa que você faça. Nada vem do Léo, é um projeto, né? Exatamente. Falando em projeto, você já me falou o que te motivou aí. Inicialmente, na verdade, nem você sabia exatamente, né, dessa história. Exatamente. A experiência na formação na China, porque que legal você ter podido ir até lá. Você já começou me falando que viver esse berço, mas como isso impactou, inclusive, na sua própria experiência, porque ouvir é algo, agora vivenciar aquela cultura, qual é esse impacto, Érica? Eu sempre falo, né, as oportunidades que eu estive, esse ano eu vou de novo, e eu sempre falo que o que é mais especial de estar no berço da medicina chinesa é saber que eles praticam isso diariamente. Então você vai nas praças, as praças estão jovens, senhoras, senhores, meditando, fazendo tai chi, desacelerando o corpo, a mente, equilibrando. Você está subindo a muralha da China, tem alguém passando mal, às vezes uma queda de pressão, tem alguém lá estimulando um pontinho de acupuntura para que a pessoa possa reequilibrar. Você vai na alimentação, dentro da dietoterapia chinesa, então não tem nada frio, tudo é cozido, tudo é assado, que é o princípio da medicina chinesa, que os alimentos frios são alimentos, principalmente o cru, que debilita o meridiano responsável pela absorção dos nutrientes, pela própria microbiota intestinal, por fazer com que é o mesmo meridiano que rege a concentração, o foco, a vascularização. Então, quanto mais alimentos crus, baseado especificamente naquela paciente, se ela come e ela tem outros sintomas digestivos, vai só piorar o quadro. Então, você se depara diariamente com a cultura da medicina chinesa que você aprendeu nos livros, que você está ali, quais os alimentos ideais para fertilidade, qual é o alimento para essa paciente que tem enxaqueca frequente, quais são os pontos específicos que pode ensinar a fazer em casa, a compressão, então você está vendo isso acontecer no dia a dia. A importância na medicina chinesa, existe uma expressão que chama Jing. O que é o Jing? Jing é como se fosse
A herança, a gente tem o Jing inato, que é o que você recebe dos seus pais, e o Jing adquirido, que é o que você está relacionado ao que o seu estilo de vida e o quanto você pode desgastá-lo. Se você tem a vida como a minha, aos 30 anos, o que é a menopausa precoce? É você acelerar a vida, né? Então era para eu entrar na menopausa lá atrás e eu estava com 30, lá na frente eu estava com 30 anos. E aí, para a medicina chinesa, o que eu fiz? Eu desgastei o meu Jing, a essência nata que gera, a essência nata que me dá vitalidade, longevidade. Então, por que eu falo que a infertilidade foi um grande presente? Porque se eu tivesse engravidado ali imediatamente, eu não tinha parado uma agenda, por exemplo, fechada de 3 da tarde eu vou na escola buscar meu filho. Hoje é terça-feira, quinta-feira, sexta-feira, sou eu que busco, sou eu. Então, foi um grande presente isso. E ir para o berço da medicina chinesa me trouxe ver que era disso que eu precisava ensinar os pacientes. Era essa cultura que o brasileiro distancia muito. Minha pergunta era exatamente essa agora. Né? Trazer essa medicina, tem alguma dificuldade? Como é que o brasileiro encara? O que você vivenciou em questões, sei lá, talvez de preconceitos? Ou, isso é balela? Como é? A medicina chinesa, ela ainda é pouco conhecida. As evidências científicas têm ajudado muito, porque nos últimos 5 anos as evidências alavancaram. E isso tem sido um diferencial no meio médico, porque tem validado muito na própria reprodução assistida. Os estudos têm mostrado que a acupuntura e as técnicas da medicina chinesa aumentam em até 20% a resposta da reprodução assistida. Então, às vezes, o médico, né, eu tenho vários fertileutas, os especialistas em reprodução assistida, já fez de tudo e fala, vai lá na Érica, vou te indicar para a Érica para ajudar a potencializar e resolver. Eu tenho uma experiência boa com os resultados dela, então vou te indicar para ir lá. Já não é mais um assim, não sei o que ela faz lá, mas vai, que já é com evidência. Ok. Então isso é muito legal. Mas não foi assim lá atrás. Lá atrás, a medicina chinesa ela ainda era aquela coisa do misticismo, ainda era aquela coisa de charlatanismo, né? Charlatanismo. E ao longo do processo, se você passava chás, alimentos específicos, que é a dietoterapia chinesa, as ervas para fazer um escaldapés, era algo um pouco distante. E hoje a gente vê nas redes sociais, a gente vê no próprio tratamento de fertilidade, integrando mesmo. E aí essa integração é a que faz sentido. Então tinha uma dificuldade lá, não que ainda não tenha. A gente ainda tem muitos médicos céticos a isso, mesmo a gente mandando evidências científicas, que eu costumo dizer que é um público que ele não quer abrir a cabeça. Então, na verdade, eu posso dar 300 evidências científicas que vai continuar achando que é uma medicina, porque não quer integrar, não quer inovar. E tá tudo certo, cada um segue o caminho que acredita. Mas hoje é lindo estar aqui. É lindo estar aqui falando dessa medicina que lá atrás não era validada, mesmo sendo uma medicina de 5.000 anos. A gente não está falando de pouca história. Está nos clássicos de 1500 a.C. já tem dados nos clássicos chineses falando dessa eficácia, dessa necessidade de preparar o útero, dessa mulher conhecer o seu ciclo menstrual, porque esse ciclo menstrual nos diz sobre fertilidade. Tem algumas falas dentro desses livros clássicos que diz, para curar a infertilidade você precisa primeiro regular o ciclo menstrual da mulher, olhar para o sangue menstrual dela. Então é ir na raiz, é ir na base e também ensinar essa paciente a olhar para ela, porque na prática clínica você pergunta assim, qual é a cor do seu sangue menstrual? Não sei, eu uso Érica. Qual tem coágulos? Também nunca vi, Érica. Suas mamas ficam doloridas no período menstrual? Tem dor de cabeça? Gostaria de saber se você fica mais irritada quando você está ovulando? Então eu começo a fazer uma linha de perguntas sem respostas. O que isso quer dizer? Eu não me percebo. Mulheres que não se percebem, que usam, nada contra, mas que usam o teste de ovulação para ver se está ovulando, porque não conhece, não vê se tem muco, não tem percepção da sua fertilidade.
Érica, E a medicina chinesa traz essa raiz. E é lindo incrível. isso. Sim, e graças a Deus também, e a profissionais como você, e a todos os problemas que surgiram, porque eu também, vamos colocar DIU para não menstruar, Isso. porque tá com estresse, zera logo essa menstruação. Pra que menstruar? Cada né? vez A mais pergunta era sempre masculinas, essa. cada vez mais masculinas, cada vez num polo onde já banalizaram tanto isso, energia masculina. Sim, acredite, preciso de práticas femininas. Nós somos cíclicas, É isso. nós temos tudo, o nosso ciclo menstrual fala sobre tudo, tanto que nós temos Você essa... produz melhor em determinadas fases do ciclo. Então eu costumo falar, né, há uns 6 anos atrás, antes da pandemia, eu dei uma entrevista para uma palestra para uma empresa e me chamaram para falar para homens e para mulheres. E eu falei que foi uma das palestras mais legais da minha vida, porque ali eu pude dizer: exija da profissional no momento certo. Ela pode te dar muito mais em outra fase. Então eu ensinei para homens sobre fases do ciclo, onde que essa mulher lá, a funcionária, poderia produzir mais e onde ela realmente precisava ficar quietinha. Então respeitar as fases do ciclo nada mais é do que, seja numa empresa, seja na casa, eu sempre falo, sabe a fase do ciclo que a mulher está? Então é o momento de falar, de discutir? Não é o momento. Então é reconhecer isso. E a medicina chinesa, ela é linda nisso. E trazer essa responsabilidade para os homens também, Sim. que nada mais é do que, deixa eu conhecer, é alguém diferente de mim que é cíclica, por isso os hormônios, por isso gestamos. Só que também é necessário o interesse por isso, né? Com relação à medicina chinesa, eu tive a oportunidade de ir a Singapura e, gente, é incontestável. Não tem... Por que a gente não olha, né? O quanto elas são mais jovens, o quanto eles são mais jovens. Eu convivi, porque quando a Embaixada de Singapura se estabeleceu em Brasília, eu ainda estava nesse grupo e nós fomos comprados. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar e ir através da empresa para Singapura trazer todos os SOPs, todos os procedimentos, que inclusive eles são tão adiantados que eu ouvi falar em pandemia, no que fazer caso acontecesse uma pandemia, mas cadê que a gente ouve? Não é porque a gente não acredita, não é com a gente. Sim. E ele tomava chá, não tomava água gelada, o tempo todo numa temperatura. E eu, mas meu Deus, e eu convivia com o Pissu o tempo todo. Por que não perguntar? Porque a gente está certo, né? Porque eles são tudo iguais. E o quanto tudo isso vem vindo, todos esses pontos, né? É muito legal e é bom também que uma hora a gente respeita as coisas. E ver que funciona, ver que faz sentido, né? Que tem que cuidar, sim, se é uma mulher que está tentando engravidar e ela tem pé frio, ela é muito friorenta, ela não pode estar num ambiente gelado e deixar esse pé mais frio, a lombar descoberta que está permitindo essa invasão de frio. São detalhes tão simples, mas tão necessários, e eu falo que a medicina chinesa, ela se alinha também aos princípios de Jesus, porque Jesus era simples. Sim. Ele era simples na fala, ele era simples no ensinar, ele usava parábolas para falar de coisas tão ricas, né? Como a parábola do filho pródigo. E a medicina chinesa também traz esse simples o tempo inteiro, né? Então alinha essa espiritualidade com esse voltar para o básico, bem feito. Exato, exato. E te vendo falar, parece algo tão simples, mas que lindo alguém parar para proteger a lombar, porque é aqui que a gente... Gente, é muito feminino isso, é muito bonito. E um filho vir com todo esse carinho, com todo esse preparo, e depois a gente não entender o que é querer e planejar e esperar um filho, o que é rejeitar, porque rejeitar não é falar, não quero bater na barriga. Não, mas olha a diferença do que é aguardar alguém falar. Eu vou me preparar, eu estou aqui, meu filho, e começar a criar mundos, porque a palavra é isso, né? Ai, que lindo. Vamos continuar. Já tem um livro e ainda, eu acho que agora você está
Isso, eu tenho produzindo três outro. livros que são para leigos. Então, meu primeiro livro é o Infertilidade e Acupuntura. É um livro que eu dou voz às mulheres que sofreram abortos. Então, é um livro que eu conto as minhas 2 perdas gestacionais, que eu conto o quanto o sistema é cruel com essa mulher. Eu precisei passar por uma curetagem e eu cheguei no hospital e meu marido não pôde entrar comigo. Eu entrei sozinha e me colocaram numa sala com mulheres parindo. E eu fui receber minha filha, que estava morta. E é tão desumano o sistema, e eu escrevi esse livro em 2018. E eu recebi mais de 100 e-mails de mulheres que diziam: essa sua história poderia ser a minha, porque só muda o nome. Eu estou vivendo, eu acabei de viver, ou eu vivi a mesma história, meu marido também não pôde subir, eu vi os choros dos bebês enquanto eu estava perdendo meu filho. Então, esse livro teve a oportunidade de, depois de curada, dessas dores que curam todos os dias, e também entender, eu tive 2 perdas, eram 2 meninas, Maria e Maria Fernanda, e eu pude entender a missão de Maria e a missão de Maria Fernanda, que era uma missão linda de poder, elas estão presentes hoje comigo, inclusive aqui, que eu falo delas o tempo inteiro, que é uma missão de poder dar voz a mulheres que não são ouvidas. 1 em cada 4 mulheres sofrem uma perda gestacional. 1 em cada 4. E ninguém fala sobre isso. Mas não fala porque não quer falar. Não fala porque a gente não quer mais ser negligenciada, dizer, a Érica só fala sobre isso. Vem ela falar sobre a perda. Ou então, Deus quis assim, minha filha. Já já vem outro. Melhor assim, porque é importante que venha com saúde. Exatamente. As pessoas não sabem lidar com a dor. Nós não fomos criados para lidar com a dor. Então, o que é que faz? Não valida. Negligencia. E mais que isso, né? A gente teve na mídia recentemente 2 mulheres da mídia, então quem é da área, né? Quem é da área da saúde, foi falado muito perdas gestacionais tardias recentemente. E mais uma vez a gente vai nos comentários, nos posts, e estão lá, nossa, que triste, mas Deus sabe de todas as coisas. Não, essa mulher está sofrendo. Sim, é um luto, alguém ela morreu. Ela necessita que esse luto seja validado. E mais que isso, ela é mãe desse bebê. Eu sou mãe das minhas Marias. Então, é desvalidar. E esse livro teve essa missão e tem sido uma missão linda. O segundo conta a minha história em detalhes, de tentante a gestante, como a medicina chinesa iluminou minha caminhada à maternidade. Tem vários relatos de mulheres que foram minhas pacientes e engravidaram também com o sim de Deus e o método como instrumento. E ele traz esse detalhe de eu tinha vergonha de dizer que eu fazia FIV. Eu tinha muita vergonha. Porque como assim? É como você está estragada, eu fiz um processo, né? Eu sou acupunturista voltada para a fertilidade. Quantas mulheres dentro do meu consultório já engravidaram? E eu precisei buscar esse recurso. Olha que mesquinho foi minha fala. Orgulho. Olha quanto. E no dia que eu escrevi, que eu criei coragem, escrevi, e aí antes de publicar eu falei com meu marido, é amanhã. Foi 8 de dezembro de 2019. E eu falei, é amanhã. Ou as pessoas vão ler o meu livro, as minhas pacientes, e dizer, nossa, a Érica viveu tudo isso, porque quando elas falavam, eu dizia assim, eu imagino que seja dolorido. Eu não tinha verdade dentro do meu consultório, eu não dizia para elas, eu sei o que você viveu, eu conheço essa dor de perto, eu dizia, eu imagino. E aí eu falei, ou elas vão dizer, a Érica viveu, ou elas vão dizer, nossa, se ela correu atrás da FIV, é que nem ela acredita no tratamento dela. Eu tinha isso. Sim. E de repente o livro tomou uma proporção de mulheres me mandando e-mail, buscando, dizendo, alguém falou sobre isso, Érica. Alguém falou sobre o quão doloroso esse processo é e o quanto esse processo nos leva para uma falta de fé, nos leva para o menos mulher, nos leva para um desgaste na relação. E você falou sobre isso, obrigada. Então ele trouxe
teve essa missão. E aí Deus falou, eu quero mais de você. Agora você precisa falar sobre fé. Chegou sua hora de testemunhar tudo que você viveu nesses anos todos. Até agora, a medicina chinesa foi o instrumento utilizado por mim para que esses bebês viessem. Agora você precisa falar mais claro. É hora de testemunhar e você foi escolhida para falar sobre minhas palavras, testemunhar o meu poder. E aí veio fertilidade, a fé como aliada no tratamento para engravidar, que tem como princípio contar também a história, porque mesmo tendo uma menopausa aos 30 anos de idade, eu fui mãe aos 34 e depois eu fui mãe aos 40 anos. 10 anos depois da menopausa, Deus me deu um segundo filho. E o meu segundo filho, eu sempre falo que o primeiro, eles sempre tinham um ar de assim, mas você tinha 34 anos, as pessoas ainda queriam. E aí o segundo, que assim, um milagre, eu já estava para menopausar e fui presenteada com esse bebê. E aí eu vi muito claro que Deus disse, agora sim, filha, agora você precisa trazer um testemunho, porque o testemunho faz milagre acontecer. Sim. É sua vez de dizer a todas as pessoas sobre o que é a ação divina, a intimidade na vida delas, o que elas podem transformar, deixando Deus agir no coração, parar o mundo externo, ouvir o mundo externo. Então, é fertilidade, começa com fé, não é à toa, é um processo onde tem que ser muito íntimo para que no tempo certo, é preparar o terreno para que no tempo certo ele possa agir. E essa foi a missão dele. E aí a inquietação, como eu disse, sou muito estudiosa, eu falei, chegou a hora de lançar um livro para profissionais. E aí Deus me coroou com esse presente que vai ser lançado no dia 14 de junho, ainda é surpresa, aí eu vou falar só 2 dias antes do congresso, que vai ser o livro Endometriose e Infertilidade na visão da medicina chinesa para profissionais de saúde. Esse livro tem como princípio misturar mesmo a vida da mulher portadora de endometriose que teve cólicas incapacitantes desde os seus 11 anos de idade, que passou por uma desvalidação no interior de Minas Gerais, onde era frescura, ela não quer ir para a escola, todo mundo lá em casa teve cólica, isso não é nada, mata ninguém, bora acordar e levantar, e eu urrando no chão de dores incapacitantes. Também ela traz a importância de bons profissionais. Eu levei 11 anos para descobrir o meu diagnóstico de endometriose, eu passei por 11 médicos diferentes, eu descobri meu diagnóstico no 11º e eu pedi, pelo amor de Deus, que alguém dissesse que aquela dor incapacitante não era normal. Então eu faço uma reflexão sobre o quanto nós profissionais da saúde, nós não somos, quem não é médico, não é para fechar o diagnóstico, mas nós somos o precursor de dizer àquela mulher que aquilo não é normal, de forma empática e amorosa, de dizer, essas cólicas não são normais, ouça outra opinião, busque uma opinião, porque algo está inflamado aí, não faz sentido você ter dores, porque o corpo saudável, o equilíbrio, é um corpo que não tem cólica, mas nós fomos taxadas, criadas como sua mãe teve, sua avó teve, sua tia teve, normal. Buscopan. Normal, resolve. Então ele vem também trazendo outra voz que também infertilidade não endometriose não é sinônimo de infertilidade. É trazer a importância sem alarmar. Então ele fala da adolescência até a saúde, essa mulher no seu momento reprodutivo, ele traz a gestação e ele traz a menopausa. Uau. Então ele passa por todas as fases dessa mulher e como os profissionais podem usar as ferramentas da medicina chinesa para equilibrar esse corpo, para aliviar as dores, para devolver a qualidade de vida para essas mulheres, auxiliar na fertilidade, trazer
não só saúde, mas longevidade. E como esses profissionais de saúde, como é que tem sido a receptividade deles para os seus cursos, mentorias? Porque o livro para profissionais está saindo agora, Isso. mas cursos e mentorias já vem acontecendo há um bom tempo. Em 2018 eu lancei meu primeiro curso para profissionais. Eu tinha muita dificuldade em falar em público, então se você me convidasse em 2018 era um não, com certeza, como eu já dei vários nãos. E um belo dia me convidaram, uma paciente minha que engravidou, ela era repórter do TV, aquele primeiro jornal da Globo, e ela me convidou para dar uma entrevista ao vivo. E eu disse, nunca. Você tá louca? Eu vou fazer. Era 2018. E ela, Érica, você precisa falar do seu trabalho. Você precisa. Não, jamais. Meu lugar é aqui dentro do meu consultório, falando tudo isso. E aí ela me disse assim, Érica, você sabia que enquanto você não dá voz a essas mulheres, vai ter muitos picaretas, ela usou essa frase, dando voz, só que você faz um trabalho sério. Você é capaz de transformar tantas vidas com as suas falas. Você só não sabe, mas você tem uma boa oratória, mas você ainda não sabe disso, porque você fala que você é tímida, que aquilo eu passava mal. Aí aceitei o tal da primeira entrevista e passei mal uma semana, vomitei, passei mal. Aí ela falou, vamos fazer o seguinte, não vai ser ao vivo, vamos fazer gravada. E ela teve a maior paciência do mundo, fizemos, saiu a primeira e ficou muito boa. Essa entrevista, ela trouxe muitas pacientes para o meu consultório, mas não só para o meu consultório. Ela deu voz a muitas, e ali eu falei, eu acho que eu posso mais. Eu busquei um curso de oratória, fiz 1 ano de curso de oratória, e quando eu me senti pronta, ali, como eu já falei, eu sou muito dedicada, então eu me dediquei. E aí eu lancei meu primeiro curso, que foi um sucesso, e dali, hoje eu tenho 2.000 alunos. Então são 2.000 alunos formados pelo método Érica Neri no Brasil e na Europa. Então eu fui convidada para ir para Lisboa, fiz minha formação lá, fui antes da pandemia, fui ano passado, vou esse ano formar mais profissionais. No Brasil inteiro tem profissionais com o método Érica Neri, e esses profissionais, além da técnica, eles têm empatia, amorosidade, eles conhecem a dor de uma mulher que viveu. Então meus cursos, eles são pautados nessa mulher também, porque é o que eu falo sempre, ninguém precisa passar pela dor para ter empatia. Você não precisa, mas você precisa entender sobre o processo, porque você precisa ser aquele que vai ouvir, vai dar a mão. Eu vivi essa jornada sozinha, solitária, não tive esse apoio, mas eu prometi a mim mesma, quando eu peguei meu filho no colo, que nenhuma mulher daria isso, só que eu sou só uma semente. E aí esse foi o maior convite que Deus me fez, que o método Érica Neri, que me ajudou a ter meu filho, e há tantas pacientes, hoje são mais de 1.300 mulheres que tiveram os meus bebês só da tia Érica ali, e quantos outros dos meus alunos. E aí ele disse, filha, isso não é seu, o método Érica Neri é uma doação para o mundo. E entender aquilo foi muito especial, porque cada vez que eu só conseguia chegar no meu consultório, as minhas pacientes, as minhas alunas Recife, do Sul, do Nordeste, de Portugal, chegavam essas mulheres com o mesmo amor, com a mesma escuta, com a mesma empatia e com a mesma técnica. Tem um pré-requisito para esse profissional se formar? Qual é a formação prévia que ele precisa ter? O profissional, eu não treino profissionais que já têm uma base da acupuntura. Então meu curso é acupuntura voltada para fertilidade e gestação. Então eles já têm que ter a base anteriormente, já tem que ser acupunturistas para fazer a formação, e depois são 4 cursos. Então o nível 1, que é esse onde ele entende e vê o universo lindo que é poder ajudar esses casais, melhorar a saúde da mulher também, não é só para quem está tentando engravidar, é para a saúde da mulher no geral, a síndrome do ovário policístico, a endometriose, as trompas obstruídas. Então é trazer de volta essas mulheres também que não querem engravidar, mas querem qualidade de vida, principalmente essa portadora de endometriose sintomática, que tem dores incapacitantes, fazer ela reconhecer as fases do seu ciclo.
Então, ele tem todo esse processo. No nível 2 já é o nível avançado, que aí a gente vai fazendo a peneira dos alunos ali. O nível 2 já é um nível onde esses alunos, eles já trabalharam um pouco com o método, então eu dou um acompanhamento, não deixo solto, eu costumo dizer que eu trago ali até que eles estejam prontos para ir. E aí depois eu tenho o endometriose sozinho, para quem quer se aprofundar, que é um curso que tem 30 horas de conteúdo ali. Depois o obstetrícia sozinho, para que avance mais em todo esse processo. Essa mulher gestou, essa mulher preparou para gestar, gestou. Você tem que saber cuidar dessa mulher. O que você pode fazer para auxiliar, porque a gente não quer só positivo, a gente quer bebê em casa e no colo. Então, sim, essa mulher precisa ser cuidada durante toda a gestação. E aí tem a mentoria, que é a mentoria Jade, que é essa pedra, né, que traz essa essência única. O Jade o significado é a essência única. E aí a mentoria Jade é uma mentoria que eu trago para que esses profissionais venham para dentro do meu consultório, conheçam a minha rotina, como eu atendo, como que eu estruturo o meu consultório, o que eu faço, né? Eu comecei lá atrás com uma clínica de 32 metros quadrados. Na verdade, antes disso, eu comecei atendendo no consultório de 2 amigas minhas aqui de Brasília, uma na Asa Sul e outra aqui no Lago Sul. Depois, eu saía desses consultórios, eu atendia domiciliar, rodando Brasília. E depois de 5 anos fazendo isso, eu resolvi abrir o meu consultório, que tinha 37 metros quadrados. Hoje, ele tem 500 metros quadrados. Ele tem um espaço lindo que eu vi lá na China de escaldapés, para essa conexão, para um processo para meditação, com chás. Então, é tudo que eu vi na China, eu quis trazer para cá. E não começou lá. Começou aqui, atendendo domiciliar, as amigas cedendo espaço, e foi uma trajetória criada com tanta verdade, com tantos desafios, mas também com tantas glórias, porque o Senhor é isso, Ele é lindo, Ele abre o espaço e Ele abre e diz, filha, é desafiador, mas é possível, você precisa só se permitir ser usada. Ou seja, até o modelo de negócio, a oportunidade desse acupunturista estar ali, vivenciar isso, como crescer, como empreender isso, nessa área, porque o profissional muitas vezes ele esquece esse lado, até exatamente, isso a mentoria Jade traz. Isso. Que sensacional, parabéns! Obrigada! Deixa eu te perguntar uma coisa. Então hoje lá, não somente a Érica atende, hoje você tem uma equipe. Como é que funciona para que as pessoas possam entender primeiramente sobre o espaço, o que você ainda está atendendo, se tem outras profissionais formadas no Érica Neri hoje, nesse método, fala pra gente. Tá. Eu comecei só eu atendendo, e aí essa necessidade, lista de espera, então eu fui buscando alunas do meu curso, dos meus cursos, as que iam se destacando, as que eu ia vendo que tinha essa verdade muito que eu gosto que as mulheres tenham, que é esse olhar empático, amoroso, e fui trazendo, e aí essas profissionais foram treinadas por mim também por um período mais longo, e depois elas começaram a atender os pacientes, e toda semana tem reunião de equipe, a gente discute os casos, então eu sei dos casos que estão no consultório, então apesar delas realmente serem treinadas e terem essa qualidade, eu estou ali supervisionando cada caso, vendo, esse casal que já está tentando há um tempo, já está aqui há um tempo, então o que a gente pode fazer de diferente? Ou elas vêm e falam na reunião, esse casal aqui, eu já fiz isso, isso, isso. Então a gente está sempre supervisionando, e elas são muito preparadas e muito validadas para estar ali cuidando, e eu só atendo fertilidade de gestação, e elas atendem, além de fertilidade de gestação, elas atendem ansiedade, depressão, dores. Então o espaço Érica Neri é um espaço que ele atende todas, desde criança a idoso, a gente atende tudo. Criança que a gente atende a partir de 7 anos. E a base é a acupuntura? Acupuntura. Ok. Quais os hábitos modernos você acredita que impactam mais negativamente a fertilidade desses casais? Eu vejo, como até iniciei falando, o básico bem feito, né?
Então, esses casais, eles estão buscando a infertilidade, buscando a melhorar a fertilidade, mas estão sedentários, estão com uma alimentação inflamatória, na medicina chinesa fala, bloqueando a energia do fígado, esses alimentos embutidos, enlatados, esses alimentos gordurosos, e não permitindo fluxo mesmo para o útero, e na visão da medicina ocidental seria esses alimentos inflamatórios. Além disso, não podemos não deixar de falar do poder da mente. Então, a ansiedade, o estresse, o quanto o estresse impacta. Eu costumo dizer que quando eu vivia infertilidade, muitas pessoas falavam, minha mãe, eu sou do interior de Minas, e aí as pessoas diziam, quando ela relaxar, ela engravida. E eu gosto muito, quando eu falo de ansiedade e estresse, eu gosto muito de falar sobre isso, sobre a mulher que também ouviu que eu precisava só relaxar. A gente precisa entender que é um todo, que sim, o estresse impacta na fertilidade, mas não é isolado. Essa mulher, ela não consegue dizer, tá bom, então amanhã eu vou para a praia, vou ficar lá relaxando e vou voltar grávida. Não funciona assim. É um todo e a gente sabe que esse estresse impacta, mas essa mulher tem que ser olhada do todo. Individualmente, sistemicamente. Sim. E a prática da meditação, alimentação balanceada, sono, os pilares básicos também influenciam. Influenciam. A medicina chinesa traz os 8 pilares que regem a fertilidade. Então, o desacelerar da mente, o sono, a alimentação, buscar, dentro desse processo, a redução de disruptores endócrinos, que são o plástico, liberando ali bisfenol A. Então, ela tem todo um cuidado. Não usa alimentos, usa alimentos só orgânicos, mas aí ela coloca para esquentar na vasilhame plástico, leva para o trabalho no vasilhame plástico, aí aquela comida quente libera bisfenol A. Então, são detalhes que fazem a diferença e que são simples. Então, trocar esses vasilhames plásticos por vasilhames de vidro, porque não vão fazer a liberação de toxinas, vai passar um esmalte, um batom, colocar esses produtos de maquiagem livres de disruptores endócrinos. Então, por exemplo, batom vermelho tem muito chumbo, esmalte vermelho tem muito chumbo. Então, a gente tem esses cuidados de trazer esse olhar também que o meio interfere muito nisso. E quanto mais a gente está ligada a esses pilares, a hidratação, então todo mundo lá no meu Instagram, eu abro uma caixinha e falo, qual é o melhor chá? O que eu posso fazer para engravidar? Mas aí o básico não está fazendo, as pessoas não tomam água, eu vou falar até olhando para a câmera. A água é extremamente importante para a fertilidade, ela que auxilia no muco. Então, quer o melhor chá, mas não faz o básico. Quantos litros de água você toma por dia? Aí a paciente vira e fala, eu não gosto de água, um copinho de água. E aí hidratar esse óvulo, hidratar esse ambiente é muito importante, e não se fala, e faz parte dos pilares também o relacionamento. Porque eu estou falando da mulher, porque a gente acaba falando muito da mulher, mas e esse marido que está vivendo esse processo, vocês estão tendo um tempo junto, um tempo de qualidade junto, que não só fala de fertilidade? Como está sendo isso? Nem que seja para ir na esquina, mas está tendo um momento para vocês, um momento para assistir um filme sem pensar que hoje é o período fértil, que eu tenho que deitar lá e tem que funcionar, porque, estou com dor de cabeça. Não, mas é o meu período fértil, tem que ser hoje. É um todo. Se você está com dor de cabeça, algo está inflamado, algo está desequilibrado ali. Então, talvez não seja realmente o dia de ter relação. E eu sei, eu vivi a infertilidade. E a gente só quer ter relação para ter filhos. É só isso. E aí vira um negócio ruim. Vira um estresse. E o marido, eu tenho alguns pacientes, meu marido também passou por isso, quer dizer, doutora, até a ovulação me procura todo dia. Acabou a ovulação, 15 dias correndo de mim, sumido. Eu me sinto usado. Quantos maridos já me falaram isso? E meu marido me falou isso. Então, é tentar trazer essa leveza, que não é fácil. Não estou falando da boca para fora não, porque é difícil. Mas nós, como profissionais, também temos essa função de auxiliar e tornar esse processo mais leve.
Gente, hoje vai ser o dia, é porque falar das coisas boas, né, é mais fácil. É muito real isso de respeitar o tempo do outro. Isso. Não é um sonho só seu, não é porque Exatamente. supostamente o problema está com você, eu tenho que resolver que o outro se torna só um acessório. O outro também está sonhando, também está buscando, e existem mulheres muito práticas, né? Eu, à época, estava dessa forma e era assim, vamos, É hoje. tá na hora. E isso, aí ele, calma, isso tá chato, não é assim. Eu falei, agora tem que ter hora para isso. Deixa eu te falar, não precisa nada, só vamos, Isso. faz. Que duro Que isso. conexão que vocês estavam tendo. Cadê a É o milagre conexão da vida. da vida numa dessa aí? Bora, 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 bora. E olha o papel também trocado, porque às vezes chegar com carinho, e eu sou muito prática, e ele muito mais analítico, e queria um momento, porque antes já era assim, né? Para ele era uma situação toda de momento. E depois eu fiquei sabendo, e quanto aquilo me machucava, tipo assim, cara, tem um processo acontecendo, tem data, tem período. Para, que é isso? Demais. E depois você pode saber, porque talvez se você não estiver conversando, tendo conversas maduras, ele estava com problemas no trabalho, estava com problemas financeiros, que também isso é uma comunicação, porque a vida vai acontecendo, gente. Os sonhos vão acontecendo, você vai querendo filho, o mundo não para, as situações não param, mas talvez ele ficou sem até querer te contar algo, porque você está tão bitolada, aquele assunto é tão importante que eu não posso contar. E aí acontecem as tantas falhas na comunicação que vão gerar problemas enormes que precisa de novo parar. E às vezes também um outro ponto que eu não trouxe aqui, que é a infertilidade masculina. Sim. E que todo mundo investiga essa mulher, preocupa com essa mulher, e muitos médicos não investigam esse marido. E 50% das causas de infertilidade são por fatores masculinos. Então, é um olhar, e esse homem, a infertilidade, ela tem ainda um preconceito de talvez por esterilidade, potência. Então, o homem ainda, ele, graças a Deus, no meu consultório tem aumentado muito essa procura do homem, mas ainda é bem menos. A gente está numa entrevista, a gente fala menos sobre. E não, é do casal, não é a infertilidade da Carol, a infertilidade da Érica. Esse casal está vivendo um processo que é a dificuldade de engravidar. E o quão duro, caso descubra-se que é ali, ai, tá vendo? Tudo bem, é seu. O filho será ou não dos dois. Exato. E começa aí começa tudo. Então, é lindo o milagre da vida, porque o milagre da vida ele só acontece se essa conexão e essa junção, Deus foi perfeito nesse processo. Sim, muito. A próxima pergunta seria essa, né? O que os casais devem fazer, então já está respondido. Agora, práticas como álcool, tabagismo, atividade física, você falou. Perfeito. Tem alguns vilões? Os estudos científicos vêm mostrando muito, assim, que antes era só assim, é a medicina chinesa que fala, mas na medicina ocidental não precisa. Então, a medicina chinesa, ela fala que o álcool, ele debilita a substância yin, que é a substância que rege a qualidade do óvulo, a qualidade do espermatozoide. Então, se eu faço essa ingestão de álcool, eu estou colaborando para piorar a qualidade. O mesmo vale para o excesso de cafeína, também vai fazer isso. O mesmo vale para alimentos que vão trazer essa toxina para o corpo. E quando a gente fala sobre isso, a maioria das vezes o fertileuta dizia, não, pode tomar sua cervejinha, pode tomar seu vinho, não se preocupe. E hoje os estudos estão validando, e aí os estudos científicos têm mostrado que o cigarro, o álcool, impacta não só na qualidade do óvulo, mas na qualidade, na fragmentação do DNA espermático, piorando a qualidade, sendo causa, inclusive, de abortos. Então, eu falo que o processo zerar imediatamente é muito difícil, mas tem que iniciar já fazendo um desmame dessa cafeína, um desmame desse álcool, até conseguir ir limitando e realmente zerar para esse processo da fertilidade. Porque, é muito desafiador, é muito... Mas você falou no início uma frase, né? Muito vale o que muito custe, né? Então, a gente precisa
aprender que é um processo sim, e é necessário às vezes abrir mão desses vilões da fertilidade, porque não é mito, faz hoje não só da medicina chinesa, mas com evidências científicas. Eu falo também sobre decisão. É uma escolha, gente. Isso, E decisão tem um sufixo cisão, que é corte. Para que eu tenha isso, eu vou ter que cortar isso. Você está disposto? O que mais você quer? E é fazer uma avaliação. Isso é uma ecologia. Você quer? Não. Você quer continuar engravidando? Foi aquilo que você falou do médico. Está disposta? Marido, estão dispostos? Não, eu quero continuar bebendo. Não, eu quero tomar. Então, não é que você não quer ter filho, mas você prefere agora e tá tudo bem. Mas tem que ser claro, porque tudo é uma decisão, não dá. É muito. Tem uns positivismos tóxicos que eu acho absurdo, que não dá para ter tudo. Ao mesmo tempo, dependendo do que for, você vai ter que fazer determinadas escolhas. Uma escolha. E me conta do congresso que você está organizando. Sim. Depois de toda essa junção, eu até falo que o congresso ele veio muito forte no meu coração e foi desenhado por Deus, porque ele traz, né, há muitos anos eu venho trabalhando com muitos profissionais e já não é mais o bebê da tia Érica, é o bebê de todos esses profissionais, porque eu falo, endócrina a gente precisa melhorar isso aqui, vai para endócrina, a gente precisa um educador físico para que você comece a fazer o exercício, nós precisamos de uma nutricionista para isso, eu quero um médico que olhe para você como todo, mas também aquela paciente vai precisar da FIV, precisamos de um fertileuta com essa mente mais aberta de integrar, e há anos eu trabalho com esses profissionais todos que são abertos à medicina chinesa, que acreditam em que vê os resultados na prática. E aí, dentro dos meus cursos, eles sempre têm aulas bônus, e os meus alunos também começaram. E eu falei, chegou a hora de juntar tudo isso num lugar só e mostrar exatamente o que a gente tem feito de lindo e o que a gente tem feito nos últimos anos baseado em ciência, baseado em prática clínica e tendo resultados. Então o congresso ele vai acontecer com muitos temas, são mais de 25 palestrantes, onde vai ter uma palestra do mesmo tema na visão da medicina chinesa, na visão da medicina ocidental e na visão da medicina integrativa. Então nós vamos falar, por exemplo, eu abro o congresso com a minha palestra Menopausa Precoce. Então eu vou falar da menopausa precoce na visão da medicina chinesa, vai vir uma médica que vai falar na visão da medicina integrativa e vai vir um fertileuta que vai falar sobre o que a gente pode fazer para potencializar tudo isso na FIV. Então 3 profissionais que vão falar a mesma linguagem, que têm a mesma busca. Mas perspectivas diferentes, sendo realistas, mas ao mesmo tempo tendo acolhimento, empatia. E o que a gente pode fazer de novo, desvendando essa menopausa? Sentença? Não. O que mais que a gente pode ser dentro de uma realidade para que a gente lute com esses casais que buscam, vão estar lá, são 200 profissionais, esgotamos, na primeira hora a gente esgotamos as 100 vagas, eu tive que achar um outro local, e aí expandimos para 200 vagas, e está aí uma loucura que as pessoas querem, eu abri online, que não ia abrir, e por esse ano vai ser com 200 mesmo, não dava para mudar de lugar de novo, e então vai ser um momento que a gente fica 2 dias trazendo todos os detalhes de cada tema. Vamos falar de endometriose, vamos falar de microbiota intestinal, o impacto dessa microbiota na fertilidade, os miomas, o quanto os miomas impactam na visão da medicina ocidental e na visão da medicina chinesa. E assim nós vamos o tempo inteiro trazendo as práticas da medicina chinesa, que é o Tai Chi. Então a gente vai ter uma prática de Qigong lá no início, falar da fé. Eu finalizo o congresso com uma palestra sobre o poder da fé e quanto a espiritualidade pode estar nessa conexão para esses casais que nos procuram. Então acredito que vai ser um evento transformador, um marco, é o primeiro congresso brasileiro de medicina chinesa e um foco em saúde da mulher e fertilidade, e eu acredito que ele vai ser um marco para dizer a quem está ali essa é a nova era. A gente não quer menos que isso. A gente quer profissionais capacitados,
qualificados, integrados. É isso que eu falei. Não é o bebê do fulano, não é o bebê do ciclano. Deus tem um propósito lindo para todo mundo, que é unificar tudo isso, porque o milagre da vida é dele. Ele só capacita. Só que tem muitas pessoas se distraindo nesse caminhar. Então, se especializar, é uma frase do meu livro, se especializar é não se distrair, é ser canal de graça na vida de quem te procura. E se tem uma coisa que você não fez, eu tenho um estado de presença muito grande aqui, né? Até para que a gente possa estar realmente conectado e termos uma entrevista valiosa e que faça sentido para que você assista. Você falou que... E uma coisa que você não fez foi se distrair durante esse tempo, porque se a gente for analisar desde da primeira gravidez, do entender tudo isso, do validar o processo, do ampliar para o método, de escrever, estou indo para o 4º livro, já tem as formações para profissional e já está acontecendo o primeiro congresso de medicina chinesa. Sendo assim, se tem uma coisa que você não fez, foi se distrair. Agora, com certeza, o tempo, a organização, como tem acontecido, acredito que tenha sido de forma leve, porque você está aqui plena e inteira e com 2 filhos, né, gente? Diante disso, o que mais vem por aí? O que o futuro nos espera? Porque com certeza já tem alguma coisa na caixinha aí guardada. Eu falei para o meu marido, né, que esse seria o meu último livro, que eu iria descansar, mas eu sempre acredito muito, tenho trabalhado muito nessa busca de primeiro Deus, depois a minha família, depois o meu trabalho. E é difícil, não é fácil alinhar isso, porque nesse processo eu me perdi também. Nesse processo de, não com a intenção de mais, mas com a intenção de entender que é doar para o mundo. Abre mais um curso, fala desse tema. Agora está todo mundo me pedindo, por exemplo, para abrir um curso de menopausa. Então você acaba indo. Mas o ano passado e esse ano foram os anos que eu escolhi para me aprofundar demais na religião, ter um momento com a minha família, de estar muito integrado a isso, colocando Deus como prioridade. E eu não sei o que vem por aí, se vão vir mais projetos. Por enquanto não tem projetos novos, mas o que tem é que o que eu fiz até agora foi feito com muito amor, com muita doação, e acredito que talvez ele me chame de novo, porque sempre é um chamado dele. Hoje eu tenho entendido isso muito forte no meu coração, e a gente vai se organizando diante disso. E levando em consideração essa expectativa de vida aumentada, o quanto a longevidade, que é uma das práticas que você congruentemente faz na sua vida, tem muito chão pela frente, tem muito tempo com a Érica ainda para poder, né, nos presentear. E falando nisso, em muito tempo, em futuro, como você enxerga o futuro do Brasil, da acupuntura, do papel da medicina chinesa com relação à fertilidade? Eu vejo que nós estamos agora a passos mais longos, graças a Deus, e mais firmes. A medicina chinesa, ela entra o que era misticismo até então, o que era, vai lá que ela faz alguma coisa que ajuda, não sei bem o que é. Ela entrou embasando muito na ciência, né? Principalmente os últimos 5 anos. E essa medicina deu um lugar muito especial a validar os tratamentos da medicina ocidental, integrar. A ideia não é separar, a ideia é somar. Essa medicina, ela entra muito forte aí, trazendo o que a medicina integrativa traz hoje, que é esse equilíbrio do todo, que a medicina chinesa já trazia há muitos anos, né, milenarmente, de que não dá para olhar esse paciente como a dor de cabeça, como a dor no pé, a infertilidade. Independente, as avaliações da medicina chinesa, o paciente entra na nossa sala, ele está andando ali, eu já estou avaliando ele sentou, eu estou avaliando, é um todo completo. E a medicina integrativa, né, graças a Deus, caminhou para isso, e eu vejo que a medicina ocidental tem cada dia mais, e o que é mais importante, o paciente está em busca disso, o paciente já não quer mais um profissional raso, ele quer um profissional profundo, que mesmo que eu não seja dessa área, eu entenda dessa área para dizer, não faz sentido,
eu acho que isso aqui, eu penso que você precisa avaliar melhor, ouça outro profissional. Então o paciente ele está com muito conhecimento e ele está buscando esses profissionais muito capacitados, muito preparados, e a medicina chinesa no futuro ela vem sendo essa ferramenta a mais para que a medicina integrativa, a medicina ocidental, a reprodução assistida tenha resultados melhores, e eu fico grata e feliz pela oportunidade que Deus me deu de estar ali no vanguardismo dessa medicina e trazer realmente ela para essas evidências, ela para esse processo de que nós podemos olhar para essa paciente como um todo sem separar, e sim unificar. Essa é a palavra e esse é o futuro da medicina chinesa. Eu creio que assim seja. Eu quero que você deixe 2 mensagens e 3. A primeira é um sim para uma próxima vinda, porque tem muito assunto aqui, a gente vai conseguir integrar isso bastante. Com certeza. E eu quero que você deixe uma mensagem olhando para o olho dessa mulher. Na verdade, já vou mudar, viu como eu sou rápida? Desse casal que está aí buscando por esse filho, porque a família é o sonho de Deus, e primeiro essa mensagem. Eu gostaria de olhar muito dentro dos seus olhos. Talvez você não me conhece, nunca ouviu falar de mim, mas eu sou você. Eu vi a sua história. Eu passei pela sua dor. E hoje eu tenho 2 lindos filhos que preenchem a minha vida de amor, que colorem a minha vida. Mas talvez, se eu tivesse desistido lá atrás, quando a medicina me disse não, eles não estariam aqui. Porque parece repetitivo, parece uma frase fraca, mas é necessário descansar nessa caminhada. Às vezes, o problema desse processo todo é que ele é tão pesado, ele é tão doloroso, que a gente sai no automático, no acelerar da vida, e a gente não pausa para descansar. Porque quando a gente descansa, que foi o que eu fiz por 7 dias, a gente pega de volta o que as pessoas podem falar que é fôlego, e eu chamo do fôlego de Deus. Ele vem e nos coloca no colo, genuinamente, e nos faz trazer de volta essa força. Lá na passagem bíblica, onde Jesus ressuscitou Lázaro, ele pede para rolar a pedra, para ele fazer um milagre. E talvez o que a gente não faça é rolar as nossas pedras, porque para que ele faça um milagre. E rolar a pedra é buscar ajuda profissional adequada, qualificada, é fazer os pilares que regem a fertilidade, o exercício físico, uma alimentação adequada, é sim, talvez ter que parar o álcool, reduzir o café, sair do sedentarismo do sofá e ir em busca do seu filho, lutar pelo seu filho. E não imagine que eu estou falando isso para te deixar com culpa. Não, eu estou falando isso para te dizer, você pode mais. Eu costumo dizer uma frase que é: caminhos diferentes levam a resultados diferentes. Eu fiz 5 FIVs. Eu vivi o mesmo caminho nas 5 FIVs. Não deu certo. Quando eu comecei um caminho diferente, o florir começou a acontecer. Então, descanse. Entregue sua jornada a Deus. Faça a sua parte. E permita que o florir de Deus esteja na sua mente, no seu coração e no seu útero. Que Deus te abençoe grandemente. Tenha certeza que a minha oração diária é para que todas as mulheres que desejam ser mãe tenham seus filhos no colo. E que elas não duvidem, assim como Maria e Marta, as irmãs de Lázaro, duvidaram.
Porque foi o que ele disse. né? Confia. Confia que ele faz e é no tempo dele. Para todos, já estavam desesperados. Marta, na verdade, tinha fé, por mais que naquele dia ela não o chamou para entrar em casa. Sim. Mas ela falou, já se passou tanto tempo. Exatamente. Por quê? Se você tivesse aqui, ele não tinha morrido. Mas eu sei que você pode fazer algo. Ou seja, na última frase. E aí ele fez. E podiam ser 4 dias ou quantos fosse. Deus é Deus. Então, que você creia de verdade. Muitas vezes a gente fala que tem fé. E fé não é viver na igreja. Perfeito. Fé não é religiosidade, ficar apontando as pessoas ou a sua saia longa. Isso. Nada disso. De verdade é. Eu acredito, e se é dele e por ele, e é que são todas as coisas, confia. É isso. E você vai viver bem se essa não for a vontade. Porque o que ele não lhe permitir, ele vai permitir o consolo, o acolhimento de alguma forma. Exatamente. E fala também alguém que esteve nesse lugar, né? Uau! E agora, eu gostaria que você falasse para profissionais assim como você. Você trouxe uma frase muito importante, que se você não falar, vão ter pessoas como a médica lá em Manaus, que não era médica, estava atendendo na cardiologia. Sabe por quê? Porque aqui na internet, gente, a bio do Instagram cabe tudo. Eu viro especialista, eu viro o que eu quiser. E se eu te convenço isso de forma massiva, repetitiva, constante, isso acontece. A prova disso. Então, o consultório aberto é um manifesto, sabe? Em todos os sentidos. Um manifesto em dizer estamos aqui e ele tem esse objetivo. E um local onde a verdade aberta, seja no meu consultório, no seu consultório e no seu consultório profissional. Porque enquanto o profissional da área de saúde falar aqueles novinhos lá não sabem de nada, estão ali fazendo, estão na internet. Estão. E esse é o novo tempo, essa é a nova era. E você falar do impacto que teve poder falar na internet, poder ter que ir para o digital, falar do seu trabalho e o quanto isso é importante para que esse profissional também venha neste canal e em outros canais, tenha o seu próprio canal, fala. Não é sobre você, não é sobre os outros médicos que vão te ver, são sobre as pessoas que vão te ouvir, se conectar e ter a oportunidade de conhecer uma vida, porque por trás do jaleco tem uma vida e uma história linda, né? Exatamente. E eu estou muito feliz mesmo de estar aqui nesse consultório aberto, porque abrir meu consultório para você é te dizer, você está se distraindo. É te dizer, lá atrás eu também fui você. Eu dizia que em 2018 não está tão longe. Em 2018 eu dizia que eu não precisava falar em público, eu não precisava de redes sociais, porque eu tinha números, eu tinha dados, eu tinha resultados dentro do meu consultório. Mas como eu contei na entrevista, se você não viu, volte e vê, o chamado veio, que era muito mais, porque senão pessoas que não estão capacitadas vão ocupar este lugar. Claro que talvez não permaneça, não perpetue por muito tempo ali, mas vai ser o suficiente para permitir que alguém seja impactado negativamente. Você, estando aqui, você vai impactar uma vida. Você já transformou, pensa comigo, você transformou uma vida quando você está dentro do seu consultório e quando você vem para cá, você pode transformar várias vidas com o seu conteúdo, com a sua expressão. Nós somos únicos, únicos. Eu estou aqui, Carol fez N entrevistas de consultório aberto, cada um tocou de uma forma, cada um trouxe um chamado diferente, porque nós somos únicos, e que bom que somos únicos. E cada um tem um papel maravilhoso no mundo. E se você não achou o seu ainda, é porque você está vivendo o mundo errado. Você está vivendo, talvez, na cópia de alguém e esquecendo a sua essência, a sua verdadeira essência, porque todo mundo recebeu um chamado no mundo
Deus chamou pelo nome. E ao chamar cada um pelo nome, ele deu uma linda missão, com um lindo propósito, que é transformar, impactar vidas e servir. E você talvez, pela sua timidez, pelo seu julgamento, não interessa a forma que você colocou aí. Eu usava a timidez. O nome era timidez. Você pode ser outras, mas você está colocando essa capa para não ir servir. Vem para esse chamado, vem servir verdadeiramente, porque talvez dentro do seu consultório você está impactando uma pessoa, e que lindo que você está conseguindo, mas talvez você possa impactar e transformar muitas outras vidas. Esse projeto é lindo, Carol, porque é um projeto que faz com que profissionais realmente possam inspirar em outros e ver naquela jornada um caminho que talvez ali está difícil, está doloroso, porque está com um pouco paciente, ainda não... E dizer, olha, eu também atendo em 3 lugares diferentes, mas onde, 18 anos depois, ela caminhou para estar ali. Então eu só agradeço a oportunidade. E eu que agradeço o que você falou, é tão mágico, é tão bom, tá tão gostoso. A sua fala me trouxe, prometo que a gente vai terminar, eu vou deixar, porque a Érica tem um congresso de mulheres luta aqui em Brasília, que ela já era para ter ido. E algo que você trouxe, muitas vezes nós como profissionais que acreditamos e estudamos e somos pós-graduados, e é tão importante a excelência do conhecimento que a gente acredita que as pessoas têm que bater na nossa porta e falar assim, ei, eu quero, que não tem que vender, que não tem que mostrar. Quantas vezes eu fazendo mentoria, seja de comunicação ou mentoria de transição de carreira, a pessoa, mas por que eu não tenho que ficar implorando? Eu vou parar de empreender porque parece que eu estou implorando e o que eu entrego é tão bom. Tá, você fez isso tudo, agora é hora de vender. O mundo não é obrigado a saber que é bom, porque quem não é visto não é lembrado. E nós estamos vendo que quem é visto, sem embasamento, sem propriedade, sem excelência, sem conhecimento e só fala muito bem, está indo muito bem. Então imagina o quão rápido vai ser, mas é necessário também não a humildade de reconhecer a limitação de poder estar nesse papel de sim, eu tenho um trabalho muito bom e eu posso falar sobre ele. Exatamente. Não faz sentido? Faz total sentido. Acho que esse é o caminho, é a gente poder abrir portas para que outras pessoas nos conheçam. Não é sobre bom no nós que faz, também. mas é isso. Não é sobre nós. É porque nós profissionais da saúde temos um grande problema que a gente também esquece um pouco que é servir. É servir o mundo, e a gente também traz esse servir como, mas eu fiz minha promessa que eu iria... A gente está sendo ético, estando nas redes, desde que a gente seja verdadeiro. Desde que a gente seja justamente essa proposta. Por isso que sentar aqui não vai ser o meu amigo. Hoje, graças a Deus, é a segunda vez pessoalmente que eu estive com a Érica, mas eu encontrei a Érica. Quem é? Buscou. Eu ouvi, eu busquei, mas hoje... Olha que troca, olha que incrível. E isso é um presente mesmo que a gente vai poder dar para essas futuras mãezinhas, para essas tentantes, para que esse ciclo chegue e soube de tanta coisa. Então é isso, é a verdade, porque há um lugar de fala se nós abrirmos esse espaço. Sim. A Casa das Pontes, o nome veio justamente para isso, né? Conectando propósitos. Eu escolho, nós escolhemos aqui ser ponte e não muro. Chega dessa história de estar todo mundo concorrendo, de um profissional que não pode, do outro que não pode. Gente, nós temos muito potencial, mas isso só se transforma em potência quando a gente se une e aí a gente vai rápido e longe, onde Deus desejar. Agora tem que estar no movimento. E é esse o movimento. Onde vai chegar? É dele. É dele. Eu vou trabalhar o máximo que eu puder, vou usar de toda a verdade, vou fazer as perguntas efetivas que acredito que vão levar a esse ouvinte e também ao profissional para poder ter esse material na rede social dele,
um material de alguém que está aqui entrevistando, não pensando, e agora o que é que eu vou pegar? Ou essa mídia que está sempre querendo algo por trás e sempre tem algo ali. Não, é clareza. Vamos fazer a pergunta onde o profissional ele possa ser visto? Eu também quis muito ser vista. Sim. E talvez por um momento, porque eu tinha tantos anos de experiência, mais de 10 anos no corporativo, né? A primeira XYZ. Quando você muda de área, você começou de novo. E a minha vitória do passado, ela não serve para o hoje. Nem o que eu fiz ontem, eu vou ter que ler, eu vou ter que estudar. Então, esse espaço é para profissionais como eu, que realmente estudam, que têm verdade, que têm reputação, que podem estar numa rede social, gente, porque nem é todo mundo que pode estar na rede social. Agora, quem pode, tem tudo e não fala. Não tá. Vamos colocar esse a hora agora. Chegou. Obrigada. Eu que agradeço muito, viu? Muito mesmo. Obrigada, Obrigada pela viu? oportunidade. Obrigada, gente.